Tá começando mais um Garagem 77 de São José do Mipibu para o mundo, Antônio. E aí, quem são nossos convidados de hoje? É isso aí, meu amigo. Estamos iniciando mais um Garagem 77, o primeiro podcast do Agreste Potiguar. Hoje, meu amigo, tendo a grande satisfação, Anderson, trazer esse fera, né? Rodrigo Jorge, ele que é consultor em crime cibernético. Eu vou ler um pouquinho, Rodrigo, perdão, o seu release aqui, porque, meu amigo, não dá para decorar não, é muita coisa. Então eu vou pedir licença para lhe apresentar antes, depois eu lhe passo a palavra. Mais à frente nós vamos ter também um convidado nosso, o Ricardo Gurgel, ele que é engenheiro civil, mas é um cara muito envolvido também nessa área. E aí ele vai trocar uma palavrinha também com você. Mas enfim, Rodrigo Jorge, experiência e reconhecimento desse cara. É um profissional com 30 anos de experiência em tecnologia, sendo os últimos 20 dedicados exclusivamente à segurança cibernética. Atualmente, Rodrigo atua como Chief Information Security Officer na CERC SA, é isso mesmo? É assim que fala, o CERC. Atuou como CISO Global em empresas reconhecidas como a Vitex, Neoway, B3 e Ali Combustíveis. Empresa, inclusive essa, Rodrigo, que eu tive muita satisfação lá nos idos de 2001, trabalhar na então SAT, né, Satélite Distribuidora de Petróleos. Passei 5 anos nessa empresa, que eu digo que foi uma grande universidade na minha vida, né? Também fundador do The Human Layer Project e idealizador da Human Risk Conference no Brasil. Ativista, especialista, reconhecido em conscientização sobre segurança cibernética, tendo palestrado para mais de 100 mil pessoas, premiado internacionalmente, palestrante em eventos internacionais. Meu amigo, é muita informação. Eu vou deixar para você dar continuidade, terminar de se apresentar. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, satisfação enorme participar desse podcast, né? Que por um acaso tem aí o ano do meu nascimento, né, no seu nome, 77. Nada é por acaso, né, Rodrigo? E é de São José do Mipibu, que é uma cidade que eu morei muitos anos em Natal. Hoje eu moro em Florianópolis, né? Mas eu parei muito para abastecer o corpo, literalmente, de água, de caldo de cana em São José, quando a gente fazia os pedais aí na BR. Os longões, o cinturão, né? Parava no posto ali acho que em frente da rodoviária, né? Sim, posto JB. Depois tem o pessoal da água de coco ali na frente, a gente parava também. Enfim, então eu fiquei contente aí com o convite e bem satisfeito. E eu essa semana foi corrida, desculpem aí, né? A gente tentou gravar na quinta, não conseguimos. E é porque a CERC é uma empresa que ela é uma infraestrutura de operações do mercado financeiro brasileiro. Ela é uma empresa regulada pelo Banco Central e nós temos sempre que estar ali atendendo necessidades, preparando para inspeções, para relatórios. Então, exatamente, estava preparando um trabalho ali junto a esse momento ali ao Banco Central, que nos inspeciona o trabalho. Qualquer instituição financeira brasileira, ela passa por uma regulação do Banco Central, né? E a gente está no momento falando com eles. Enfim, então, obrigado e vamos. Acho que esses currículos, eu acho, às vezes o pessoal pede, mas não tem tanto ali. O que importa é o conteúdo do bate-papo que a gente vai ter aqui, que possa ser útil, né, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo e de alguma maneira gerar alguma diferença positiva na vida dessas pessoas aí, já que a gente vai falar de segurança cibernética, é algo que permeia tanto a vida pessoal quanto profissional de qualquer cidadão hoje que já se conecta à internet, independente da idade, né? Seja uma criança, um adolescente
ou um aposentado, né, um empresário, todo mundo hoje está à mercê da tecnologia e dos seus benefícios e malefícios que causam tantos transtornos aí para a vida das pessoas. Eu lembrei da minha tia, né, com 80 anos, que agora descobriu o WhatsApp. Às vezes, 4 horas da manhã, ela tá fazendo chamada de vídeo comigo, né, me acordando. Você falou aí para aposentado. E aí ela reclama que você está acordando tarde, porque esse dia você estava dormindo, né? Você estava dormindo? Tava, né? Mas, Antoine, Rodrigo, eu vou pedir licença a vocês para trocar de lugar com meu amigo Ricardo Gugel, que é um cara altamente marromeno. Conhece muito de tecnologia, conhece muito de muita coisa, sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Eu vou para aí e você vem para cá, porque aí agora a gente vai interagir todo mundo. Vem para cá. Enquanto a gente vai fazendo essa troca aqui, Rodrigo, então eu quero dizer que, como você falou aí, é um assunto importante, né, útil, mas também de grande importância. Então hoje a gente vai bater esse papo nessa hora aí, e com certeza a gente vai conduzir muito, vai falar também muito sobre a inteligência artificial, né? É algo que está, não diria em alta, é uma realidade, né? Como alguns dizem aí, é uma nova revolução, a antiga revolução industrial, agora é a revolução tecnológica, que eu diria é uma bomba atômica. Então, apresentar aqui nosso amigo Ricardo Gugel, que agora sentou-se aqui à bancada. Aí, falar um pouquinho dele, Ricardo, fala aí e a gente vai dar prosseguimento. Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom. A minha área de exatas também sou engenheiro civil e a gente acaba meio que vendo um pouco de programação. Eu meio que aprendi um pouco a mexer com HTML e brincando também lá na universidade, nos primórdios da internet. Na internet que eu falo assim, na internet popular, né? Que a internet já tem um tempo, o nascedor é antigo. A raiz, né? A raiz é bem antiga, a raiz é militar, das antigas, mas quando a coisa ficou popular foi basicamente há 2 décadas atrás, nem isso praticamente, né? Rodrigo, eu estava lembrando aqui, já que é da sua área, que hoje em dia, basicamente, tá tudo mais complicado da gente filtrar, porque se os nossos pais, repetidamente, eles nos perguntam, eu recebi um aviso aqui que eu tenho que entrar em contato com o banco, passar minha senha, porque estão tentando invadir. E já era complicado explicar para eles que a coisa não é assim, que não é esse alerta que o banco faz quando alguma coisa acontece, que não é para estar passando qualquer informação no WhatsApp. Aí agora, com inteligência artificial que simula rosto e fala de pessoas de alta credibilidade no ar, o grau de convencimento, de simulação de voz, simulação de imagem, vai ser de uma maneira que o risco para essas pessoas que não são tão próximas dos meandros da tecnologia vai aumentar. Eu acho que sua carga de trabalho vai se amplificar. Corresponde a essa visão? Correto, um ótimo ponto, Ricardo. A inteligência artificial hoje ela está a serviço do bem, mas ela está a serviço do mal absurdamente, né? Como nós temos acompanhado aí, e a gente vive um momento de bastante, eu falo que é um momento de pavor, olhando o que vem pela frente. Essa tecnologia que você disse, né? A gente chama de deepfake, que é a criação então de voz, imagens, vídeos, se passando por outra pessoa, né? E agora, nos Estados Unidos, cara, tem rolado uma onda de contratação de profissionais fake. E o que é isso? É uma ofensiva da Coreia do Norte, né? Começou com eles. Eles entram num processo de emprego, criam lá um perfil falso no LinkedIn, fazem um currículo falso, se inscrevem em vagas de emprego de empresas dos Estados Unidos, principalmente para a área de tecnologia, participam do processo seletivo, que hoje em dia é todo online, via Google Meet, via Zoom, via qualquer outro. A partir daí, eles usam uma ferramenta de inteligência artificial de deepfake
Então ele participa da entrevista, só que não é aquela pessoa, aquela imagem que está se passando ali, certo? Passa na entrevista, é aprovado, dá o endereço lá dos Estados Unidos, recebe o computador, e no final esse computador ele vai receber um software malicioso e vai tentar invadir a empresa. Então veja que isso tem vários... Essa semana saíram inclusive vários artigos sobre isso, mas desde 6 meses atrás, uma empresa que trabalha com educação de conscientização de segurança, ela foi a primeira. Ela contratou um cara e depois ela descobriu que era um norte-coreano, que ele tinha um operador nos Estados Unidos que recebe o computador, aí esse cara só recebe fisicamente e pluga lá um malware, que é um software malicioso, nesse computador, e o Central de Operações de Segurança detectou isso e bloqueou, e depois fizeram o que a gente chama de engenharia reversa do caso, e aí chegaram lá no cara que recebeu o computador e descobriram ser um cara da Coreia do Norte que estava fazendo isso. E aí começou essa onda agora de pessoas serem contratadas de maneira falsa com essa história do trabalho remoto. Então você veja que uma empresa de tecnologia que tem profissionais preparados, atualizados, eles estão caindo nesse tipo de golpe. Imagina a sua avó ou um idoso, por exemplo, né? Então, se está difícil para nós, quiçá para quem é menos familiar com a tecnologia, né? Então, esse é um momento assim de bastante pavor, de atenção, de pavor. É necessária a regulamentação disso, apesar de a regulamentação ela não ser eficiente como apenas regulamentação, porque para se ter tecnologias que vão detectar e barrar isso, eu acho que ainda vão muitos anos, vai bastante tempo, porque é uma tecnologia correndo atrás da outra, né? Você cria tecnologia para criar o deepfake, e depois você tem que criar, eu falo que é a contra-inteligência artificial, né? Não tem a contra-inteligência da polícia, eu chamo de contra-inteligência artificial, ou seja, aquela que vai detectar a inteligência artificial maliciosa e vai tomar ação de bloqueio e prevenção. E é um crime sem fronteira, né, Rodrigo? Ainda tem isso também. Sem fronteira, bem colocado. Sem fronteira, como eu comentei, o cara da Coreia do Norte está pegando empresas dos Estados Unidos. E podem pegar empresas do Brasil, né? Por exemplo, aqui quem é empresário que está assistindo aqui, qual é a minha recomendação? Não fazer mais onboard de colaborador remoto. Ah, o trabalho vai ser remoto. Beleza, não tem problema que o trabalho vai ser remoto. Mas o onboard você faz presencial. Me permita colocar um fato que eu acompanhei, talvez você tenha tido conhecimento, há aproximadamente 30 dias ou mais atrás. Eu acho que foi na Ásia que aconteceu isso. Uma grande empresa foi convocada uma reunião enfim, o proprietário, né? E chamaram toda a diretoria. E durante a reunião, o dono da empresa solicitou que o CEO, né, o responsável pela parte financeira, fizesse uma transferência, se não me falha a memória, de 70 milhões de dólares. E terminou a reunião, ele fez essa transferência, não deu 2 minutos, ele recebeu a ligação do dono da empresa. Amigo, que houve? Que loucura é essa? Que transferência é essa? Mas foi a reunião que acabamos de realizar e o senhor pediu, fez essa solicitação e não era ele. Era uma reunião realmente, uma deepfake, né? Tem vários casos desse, inclusive, já relatados hoje em dia, né? Então você vê que a ameaça ela chegava de repente por um link de e-mail, por um link do WhatsApp, e hoje ela chega dentro da empresa. Hoje essa ameaça ela chega nas nossas pessoas através de anúncios pagos nas redes sociais, né? E eu sou um cara que bato muito nisso, porque, por exemplo, o Google, ele recebe dinheiro, o Facebook, ele recebe dinheiro para publicar propagandas falsas. Como recente agora teve um caso, por exemplo, sei lá, teve o Grande Prêmio do Brasil e fizeram agora na Antártica. Então eles usavam a imagem do Galvão Bueno, imagem da Fátima Bernardes, imagem de várias celebridades, de uma promoção do capacete do Ayrton Senna. Então eles sobem um domínio no ar, um domínio com um nome parecido com o Guaraná, o Ayrton Senna,
que é uma coisa legal, por exemplo, de um CPF, de um CNPJ, para subir o domínio. Eles criam uma conta lá dentro da rede social, como o Instagram, com o nome, pagam esses anúncios, colocam dinheiro de anúncios e a rede social, ela vende esses anúncios e ela distribui para as pessoas que são as vítimas em potencial. Então o crime, hoje, ele tem muitas facilidades, o cybercrime, para encontrar as vítimas, para lesar as vítimas, ou seja, para vitimizar, para cometer ali os atos, e as vítimas têm poucos recursos hoje para se educar, ou seja, aprender a lidar com isso. Não tem ferramentas hoje para bloquear esse tipo de coisa ainda, para detectar, é bem difícil, está bem aquém ainda do que da realidade necessária para o tamanho da ameaça que traz para o mercado, e ainda para piorar, as pessoas não estão preparadas para isso, por falta de uma legislação, por falta de polícias ou de autoridades policiais que tenham braço e tecnologia suficiente para poder atuar. Então, assim, é uma realidade tenebrosa hoje, isso que a gente vive nesse mundo, juntando tecnologia com a vida real e todas as ameaças. Eu trabalho com isso e eu sou assustado com isso, olhando aonde que pode chegar, né? É uma perguntinha rápida. Rodrigo, você comentou o negócio do Google, mas o que me impressiona é que eu entro até em jornais, esses gigantões, dos maiores mesmo, assim, a gente vai descendo, vai rolando a página, e no final tem aqueles anúncios que a gente percebe que é aquela caracterização de golpe, e os próprios jornais não filtram isso. Exatamente. Os neuros da informação, a depuração, todo tipo de filtro que a gente mais confia como instituição, não tá filtrando, tá deixando isso passar. E aí fica aquela coisa, não, sinceramente, estou há 2 anos vendo esse mesmo tipo de anúncio num ente de informação e isso não é filtrado. Meio que a gente vê, poxa, será que a gente só vai conseguir pegar alguém no rastro do dinheiro, naquela busca cibernética pelo rastro da grana, ou a gente também depende de certas instituições que ainda não tomaram iniciativa? Você acha que, de lei, o que é que você, assim, se tivesse alguma coisa, um projeto de lei que tinha que entrar em ação, era algo que atingisse isso e isso e obrigasse aquilo, o que é que você daria de ideia, assim, de segurança obrigatória? Primeiro, eu acho que só lei não adianta, né? Porque hoje a gente tem leis no Brasil, algumas, que são interessantes. Marco Civil da Internet é o primeiro, né? Aí depois teve a Lei Carolina Dickmann. Agora, recentemente, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a fiscalização ela não é suficiente, né? As autoridades não são suficientes. Eu posso dizer que, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ele passou alguns anos sem ter uma delegacia de combate a crimes cibernéticos para atender as vítimas. Agora, recentemente, eu vi que inaugurou uma delegacia dessa, nova, né? E deve estar começando com recursos, com pessoas, mas ainda assim não dá conta, né? Uma vez eu tive um celular roubado aí em Natal, só para complementar essa, eu deixei o celular no carro, fui correr, quando eu voltei eles tinham levado meu celular dentro do carro, e aí eles tentaram me aplicar um golpe, que eles mandam um link dizendo que é a Apple que localizou o celular e tal, e aí eu invadi esse site dos caras que... Brincaram com o cara errado. Nem brincar, e aí eu achei lá as credenciais dos caras, eu montei um dossiê, e eu fui lá levar num delegado da polícia. Não, você tem que falar com o delegado da polícia ali. Primeiro, depois de eu bater uns 10 lugares diferentes, que ele manda para lá, para cá, eu cheguei lá com o dossiê, e o cara tinha uma pistola e uma pilha de papel em cima da mesa, né? E de papel que são, acho que casos, inquéritos, não tinha um computador em cima da mesa nesse dia. E ele falou, cara, eu não tenho nada que eu possa fazer para te ajudar aqui, se você quiser, dê entrada ali. E assim, eu fiquei descrente de que as autoridades poderiam me ajudar nesse caso. E isso é o que tem acontecido. A gente vê São Paulo, tem uma polícia já um pouco mais acelerada e equipada. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro também, conheço um perito
da polícia, e eles realizam muitas operações, eles têm também uma polícia equipada, mas eu acho que não é justo, porque o cidadão ele é exposto em qualquer lugar, é um cidadão brasileiro que paga imposto, que poderia ser protegido. Então não adianta só ter leis, né? O governo ele tinha que, ou os governos, ou as políticas públicas, eles tinham que colocar dinheiro e orçamento para ações nesse sentido. Então ele criar órgãos que vão olhar para isso, ele ter polícias equipadas com profissionais capacitados, né? Quantos caras muito bons da área de segurança que eu conheço que era um sonho, de repente, ser um perito da Polícia Federal, ser um perito de uma Polícia Civil, então, mas não vão, porque não tem oportunidade, não tem concurso, não tem trabalho, e de alguma maneira eles até contribuem, porque vão trabalhar em empresas privadas que estão especializadas nisso e fazem operações em conjunto com as polícias, né? Mas eu acho que essas pessoas poderiam e seriam ótimos profissionais aí para servir a população e essas necessidades. Então, assim, falando de lei, até a gente já tem coisas legais. Agora se discute, né, a regulação aqui no Brasil, está lá no Congresso, está uma baita discussão sobre a regulação sobre inteligência artificial. Tem lado bom, tem lado ruim, tem várias visões diferentes acerca disso. Eu não tenho uma visão tão apurada para falar, mas assim, eu sou a favor de que tem que se ter liberdade de fazer e usar, porque a tecnologia ela permite o avanço da inteligência artificial, então não adianta você travar tanto, né? Ela tem que ter a liberdade para poder ser criativa, para poder ser inovadora, para poder fazer crescer, né? A gente chama ela ser uma fomentadora de negócios. Imagine que os microempresários, pequenos empresários, o quanto eles podem se valer do uso das inteligências artificiais, todas que tem aí disponíveis, para fazer o seu negócio crescer e despontar. Então não adianta só proibir, mas você tem que criar regulações que coíbam, como eu disse, o mau uso disso. E eu acho que aí é onde está o problema, Ricardo. Você não tem essa fiscalização eficiente. Então não adianta, você vai criar lei, só vai ser uma lei que vai ser bonita no papel, mas que para entrar em prática, eu estou dizendo, o Facebook, que é o dono do Instagram, é a Meta, na verdade, né? Ela fatura milhões e milhões de reais no Brasil apenas com anúncios falsos, né? Eu vi recentemente uma matéria que mostra, e são milhões, seja anúncio falso para dar esse tipo de golpe que a gente falou, que é o golpe do Instagram, do cara usando um deepfake em nome de uma celebridade, de alguém, até golpes falsos de desinformação, que a gente sabe que existe também uma corrente muito grande, né, de desinformação, com essa polarização, inclusive política, que a gente tem hoje no Brasil, né, de esquerda e direita, é uma grande ferramenta deles de gerar. Eu também não tenho nenhum lado nesse sentido, né? Estou falando tecnicamente dos assuntos, né? Então é uma ferramenta e se pode pagar e fazer alguém que vai fazer o serviço por você é a rede social, porque ela me parece também que não está preocupada se ela está vendendo um anúncio verdadeiro ou falso. Recentemente, com a história do Trump, o que eu ouvi falar é que diminuíram já tinha acontecido no X, que é o Twitter, e agora também aconteceu na Meta, os departamentos de antifraude e esses departamentos que faziam esse trabalho, eles foram reduzidos, eles diminuíram bastante o orçamento, pessoas demitidas e tal. Então, assim, a gente vive tudo por questões ideológicas, né, políticas e etc. É o que a gente tem visto. E no final, a população é que paga o pato. Somos nós que somos a vítima disso tudo, né? Ao mesmo tempo, somos o vilão, ou seja, o ser humano é o vilão, porque ele que tem a ideia de criar, de usar para o mal, de fazer, mas ele também pode ser a vítima, porque ele confia, né, nessa tecnologia toda, mas ele não está preparado para lidar com ela e ele acaba sendo inocente. Fazer uma complementação aqui, Rodrigo, ao questionamento de Ricardo, e até meio que já respondendo também no que você bem falou aí, quando ele fala sobre a responsabilização da Meta, do Google, com relação a esses anúncios.
Há muitos anos atrás aconteceu um fato comigo, para você ter uma ideia, quando existiam os famosos PT-550 da Motorola, que a gente chamava de tijolão, né? E na época as propagandas eram veiculadas nas revistas de maior circulação. E nesse caso era na Veja, né? E quando eu vi aquela promoção, um valor muito especial, e aí emendando com isso aí eu faço uma pergunta logo após. Eu achei muito bacana, o valor estava excelente. Combinei com meu pai, ele disse, pode comprar, compre um para mim também. E era um golpe. E aí eu fui atrás da Veja, responsabilizar a Veja por estar anunciando um golpe, né? E a resposta deles, olha, não adianta, você pode entrar na justiça, pode fazer o que você quiser, nós somos apenas veículos de comunicação, então não nos responsabilizamos pela venda, é tipo assim, você comprou porque quis, então a mesma coisa acontece com o Google, acontece com a... Tranca o choro. Tranca o choro e vai em frente. E aí só complementar rapidinho aqui. Pera. Não chamei nem de empresa de comunicação, ela era uma empresa de informação. Então ela tinha necessidade de realmente informar a realidade. Mas antes de mais nada, é capitalista. Ela está vendendo, ela quer o ganho dela. Né? Enfim. E aí eu lhe pergunto, pegando o gancho, eu tive eu vi aquela possibilidade de comprar uma coisa com um valor bacana e tal, e fui lá e comprei. Aí eu pergunto, na sua visão, qual é o maior erro psicológico das pessoas quando lidam com essa tecnologia? O que você acha que faz ela cair no golpe, mesmo sabendo que ali pode sim ser um golpe? É o consumismo. Minha mulher comprou 6 bermudas por R$30. Não recebeu não. O brasileiro, ele tem, isso até é comprovado, você tem pesquisas e tal, né? Primeiro, o brasileiro ele é quem mais usa rede social, quem passa mais tempo na internet por dia. Ou seja, o Brasil não é o país que tem mais usuários de internet, mas ele tem os usuários que consomem mais horas do dia na internet, ou seja, na rede social. Porque o brasileiro tem por cultura duas coisas, né? Primeiro, de fato, a gente brinca que cuidar da vida do outro. Eu tenho que ver o que o outro está fazendo para mim fazer. Aí esse é o sucesso da rede social, né? Pois é. E o segundo é que o brasileiro, a gente sempre sabe, tudo é muito caro no Brasil, né? A gente não tem uma economia forte, é difícil, né? A vida do brasileiro, assim, né? Para comprar as coisas. Então, quando você sempre está procurando ali aquela pechincha, sempre você está procurando aquela boa oportunidade de compra. E aí o que eu vejo como um problema aí, que leva a essas oportunidades para os malfeitores, é que o brasileiro está sempre procurando, então, de repente, uma vantagem, algo mais barato. E aí aparece para ele um anúncio dando vantagem que ele procura. Mais barato. Ou quem a gente não conhece que gosta de contar vantagem, que paga mais barato, que compra uma promoção, conseguiu uns juros menores. É da nossa cultura, né? É do comportamento do brasileiro. Então, apareceu para mim aquele super promoção lá no site da revista Veja. Todo lugar está vendendo um produto por 1.000 e eu consegui aqui por 500. Olha que pechincha, né? O gringo ali, o americano, o europeu, ele já é mais desconfiado por uma questão cultural. O brasileiro é menos desconfiado. O brasileiro ele é mais empolgado com as coisas, por uma questão, né? Todo mundo fala isso, o povo brasileiro é frio, o povo é quente, é caliente, e o povo gringo, de repente, o americano, é o povo mais frio, né? Então eu acho que isso muito contribui. Porque o bandido, ele conhece como funciona o brasileiro por ele ser brasileiro, né? E ele aproveita desse oba-oba que o brasileiro tem, de rapidamente clicar. Falando em rapidamente clicar, o brasileiro é o que clica mais rápido quando é recebido um phishing. Por quê? Porque ele é rápido no gatilho. Então, apareceu a promoção, ele clicou, seja para o bem ou seja para o mal, né? Rodrigo, aí você não acha que também vai muito da questão que eu chamo de usura? A pessoa, você citou um exemplo aí, tem um produto que vale 1.000, aí aparece a oportunidade de 500, aí ele diz, vou pegar por 500 e eu sou bacana. Olha, você,
só conseguiu por 1.000, eu consegui por 500. Aí eu pergunto, a bandidagem, vamos dizer assim, da tecnologia, vocês não acham que eles hoje são mais interessados em estudar a questão do comportamento humano do que a própria forma de invadir sistemas? Não seria mais lucrativo, seria mais vantajoso para eles trabalhar dessa forma? Porque tanto que hoje o crime contra empresas ele se dá muito menos na invasão de sistemas. Hoje você invade a pessoa. Então você rouba a credencial daquela pessoa através de um phishing que você mandou, ou seja, um link que foi lá para o e-mail da pessoa, a pessoa clicou e colocou a credencial onde não deveria, né? Aí ele invade aquele computador daquele colaborador da empresa e a partir dali ele dá os saltos que a gente chama, ele faz as movimentações até chegar onde ele quer. É muito mais rápido isso. E a bandidagem hoje ela até está mais eficiente. Porque para fazer um ataque a uma empresa dessa, é necessário estudar, às vezes. Você vai levar semanas, meses, e custa caro a pesquisa, certo? Sim. E aí o pessoal já vai, inclusive, no atalho. Ele já vai, descobre um funcionário daquela empresa, faz uma abordagem, de repente, por uma rede social, e oferece dinheiro para a pessoa vender a credencial. Olha, você vai me vender a credencial aqui por um dia, eu vou te pagar 10 mil reais, 20 mil reais, e aí ele faz essa venda da credencial, porque nem todo mundo é confiável dentro de uma empresa. Pode ter pessoas que estão passando por situações ou de revolta com o chefe, ou tá pé da vida com a empresa, ou está passando uma necessidade pessoal, assim, em casa, que é grave, e aí vem uma oportunidade de vender a sua credencial. Ou até sob ameaça mesmo, né, também. Isso acontece até com o gerente de banco, a gente já viu falando fisicamente, imagina remotamente, né? Mas o bandido, então, ele sabe como é que funciona e ele gasta tempo hoje desenvolvendo, ele gasta mais tempo criando o enredo e a história, ou seja, esse artefato que ele vai usar de voz e imagem, do que propriamente precisar gastar tempo numa pesquisa para uma invasão. Obviamente, existem sim invasões a sistemas de pagamento, a sistemas de cartão de crédito, tudo isso, mas cada dia é menor. A gente não tem visto grandes casos envolvendo isso, né? Por quê? Porque essas grandes empresas, esses bancos, empresas financeiras, empresas de tecnologia, elas têm programas de segurança bem organizados, avançados. Tem uns programas que a gente chama de bug bounty, ou seja, o pesquisador ele ganha dinheiro por descobrir brecha, né? Tem caras que eu conheço que só vivem disso hoje, né? Não tem um emprego. Ele entra lá numa plataforma de bug bounty e ele pega, tem lá, sei lá, o PayPal, colocou lá uma aplicação e quem conseguir descobrir uma vulnerabilidade nessa aplicação pode chegar a 100 mil dólares, pô, a remuneração de quem faz isso, né? Eu conheço um cara que outro dia comprou um Audi só achando bounty, assim, né, em duas coisas. Então, assim, ele pode ir nesse caminho. Então, é mais difícil invadir essas empresas hoje de ponta, porque elas, de fato, têm estrutura, têm pessoas. Só que esse ser humano que está ali, eu falo que ele é confiado pelos sistemas, né? Eu, Rodrigo, tenho minha credencial onde eu trabalho e o sistema confia em mim. Eu vou me logar, vou colocar meu usuário, minha senha, meu segundo fator de autenticação e vou entrar. Ninguém vai pensar que eu estou ali pensando em fazer o mal. Então eu tenho a minha liberdade que é necessária para exercer meu trabalho. Então é um caminho que eles adotam, né? Da mesma coisa numa rede social, uma pessoa que vai clicar e vai cair no golpe de uma venda de um produto mais barato, etc. Então é mais fácil hoje você enganar o ser humano e fazer ele clicar num link do que você precisar bater num sistema, num servidor que está publicado e ficar invadindo. O máximo que a gente vê hoje assim, de invasão são pichações de sites, né? Volta e meia a gente vê aí um site de um órgão público, de uma empresa pichado, mas não passa disso, né? Às vezes, até a gente teve um caso recente de uma empresa que foi a Oracle,
que alguém disse que tinha invadido e roubado uma base de dados. Aí depois a Oracle falou que não era dela, aí depois falou que era uma base antiga, que não era mais dela, mas enfim, no final, levantou muita fumaça por algo que não era tudo aquilo que se imaginava, né? O último grande caso que a gente teve no mundo, não sei se vocês recordam, foi uma empresa de antivírus, a CrowdStrike, né, distribuiu uma versão e ela parou o planeta, né? Ela parou aeroportos, companhias aéreas, hospitais e tal. E o que aconteceu aí? Você vê que foi um erro, uma falha na linha de produção daquele software que colocou uma atualização no ar sem testar com a Microsoft, ou seja, teve um desalinhamento e parou o sistema. Ou seja, foi o fogo amigo, né? Algo que está dentro de casa, que eu confio, que rodou algo que parou tudo, né? Então, alguém invadiu isso? Ninguém invadiu. Alguém poderia ter colocado de forma maliciosa no código desse antivírus, um código malicioso para parar os clientes, né? Mas é muito mais difícil chegar nesse ponto, porque as empresas elas estão bem preparadas para isso. Agora, o usuário ainda não está preparado. Eu falo muito que o principal elemento de defesa das empresas é o ser humano, mas ele foi por muito tempo menosprezado, ou seja, se não invadiu nele. Tem gráficos que a gente mostra que as empresas, a cada ano elas investem mais em segurança. Então, assim, a curva ela cresce dos investimentos em segurança, tecnologia, mas a curva dos incidentes e das ameaças, ela é muito maior, há um descolamento. Eu estou invadindo cada vez mais, eu estou investindo cada vez mais, mas eu estou tendo cada vez mais brechas. Será que o que eu estou investindo não está dando conta? E aí, quando a gente vai olhar o que está investindo, a última camada que é investida, o que é menos investida, é nessa camada humana, que é de capacitar os seres humanos, de olhar para isso de uma maneira diferente, não como um problema, como se falava que o ser humano ele é o elo mais fraco da corrente. Eu não concordo, né? Eu falo que o ser humano ele é o elo mais forte da corrente. Só que ele precisa ser capacitado, ele precisa ser dado a importância, né? Se você falar, isso é um fraco, esse ser humano só dá problema, esse bicho que está sentado entre a cadeira e o teclado aqui não sabe de nada, né? É assim que foi tratado o ser humano ao longo do tempo, e ele não foi preparado para olhar para tudo isso. Então, o malfeitor, ficou longo que eu falei, mas vai no cerne na sua pergunta, né? Ele já entendeu isso, ele entendeu que o fraco é o humano e não o sistema. E aí ele vai atacar o humano, conhecendo como o humano se comporta, como ele reage às coisas. A gente fala que esses golpes assim são engenharia social, ou seja, é você manipular o ser humano para ele agir da maneira que você quer. E o golpe mais antigo assim que a gente tem aí, notícia da engenharia social, é do cavalo de Troia. 600 anos antes de Cristo, Grécia queria invadir Troia, prepararam lá um grande cavalo de madeira, mandaram de presentes, né? No passado existia um vírus, né? Chamado cavalo de Troia. Mas vem daí, porque eles mandaram um presente, era um cavalo, né? Os gregos fizeram esse cavalo, dentro do cavalo estava cheio de soldados. Isso. Os troianos receberam o cavalo, festejaram com esse cavalo, porque aí eles entenderam como é que funcionavam os troianos. Eles eram politeístas, o cavalo para eles era sagrado, tal, eles sabiam como funcionava, e eles criaram esse plano de engenharia social para enganar. Conseguiram penetrar na fortaleza de Troia, e aí ficou o ditado que é presente de grego, já ouviu falar? Isso é um presente de grego, ou seja, é um presente sem futuro, né? Isso é outra coisa. Esse vírus é um cavalo de Troia, ou seja, você recebe um negócio que você acha que é legal e bonito, mas lá dentro tem uma coisa, um malfeitor lá dentro, tem um software malicioso, né? Daí veio por isso que era o Trojan Horse, ou o cavalo de Troia, né? Então o ser humano, ele entende como é que o outro ser humano funciona e explora isso. Por isso que olhar para o lado também humano da história, e não só tecnológico, é muito importante. E, por exemplo, esse podcast, esse assunto que vocês estão trazendo, com certeza traz utilidade para as pessoas que estão assistindo, e eu imagino que
Eu falo que se 1000 ouvirem e um mudou e se protegeu, já valeu a 1 hora de papo aqui. Não, com certeza. não tenha dúvida. Esse é o objetivo que a gente traz com a gente. A gente disse que é um podcast criado para ajudar pessoas. E aí, Rodrigo, deixa eu complementar. Na sua fala, é uma opinião minha, mas eu quero saber um pouco da sua opinião. Quando você falou, perdão, daquele antivírus que causou uma confusão aí em aeroportos e tal. Então a gente sabe que hoje em dia tudo é interligado, é aeroporto, é movimentação viária, hospitais, tudo depende, né, da tecnologia, da rede mundial de computadores. E eu tenho a minha opinião, quando eu vejo assim, as pessoas falando, a Terceira Guerra Mundial está próximo, o que vai acabar o mundo vai ser um país que vai guerrear com outro, que vai jogar bombas nucleares e tal. Eu digo, não, na minha opinião, o que vai acabar com o mundo é quem dominar a tecnologia e desligar o botão. Então, quando você fala assim, teve aquela confusão em aeroportos e tal, por conta de um software. Então, assim, é um excesso, eu considero, um excesso de poder muito grande em poucas mãos e sem regulamentação. Então, queria que você me desse um pouco da sua opinião quanto a isso. É bem legal isso que você fala. Eu vou trazer primeiramente para o cenário das empresas, que é o que eu falo, né? Imagina uma grande empresa, qualquer uma delas, um banco. Muitas vezes o dono do banco ele não consegue parar o banco, mas o cara de TI consegue. Ele consegue apertar um botão e parar ali a rede de servidores do cara. Ele não precisa ter nem o super código autorização para fazer isso. Basta ir lá e... Alguns ambientes não. Tem ambientes que para fazer isso são necessários uma cadeia, uma série de autorizações. Precisa um executivo, segundo, terceiro para poder. Tem umas com menor maturidade que, né, basta uma pessoa. Eu conheço uma empresa que fatura milhões, tem milhares de servidores, milhares de clientes no mundo e a conta matriz do root, que a gente fala que a conta 01 fica no celular de um dos donos, né? Se alguém invade esse celular, pega esse celular, ele consegue parar uma empresa inteira, mas aí é o dono, né? Mas tem empresas que o dono não tem esse poder e o funcionário, de repente, tem de parar algo que o dono da empresa não tem, né? Falando mundialmente, de fato, veja o caso da Microsoft. Quantos por cento dos dispositivos do planeta que estão conectados à internet são da Microsoft? Eu posso dizer que, se a gente olhar computadores, esquece os celulares, olha computadores, deve ser 70% da Microsoft, 80%, considerando o ambiente doméstico e o ambiente empresarial, independente de ser governo ou empresa, mas vamos falar assim, corporativo, Quando teve aquele caso ali da Microsoft, parou todo mundo. Imagine a Microsoft malcomunada ou alguém lá dentro querendo apertar o botão, ou seja, mandar um código e parar todos os Windows do planeta. De fato, é uma forma de causar o caos e de causar destruição em muitos sistemas, destruição em muitos cenários diferentes aí possíveis. Então, há alguns anos eu escrevi, um artigo onde eu falo que a Terceira Guerra Mundial ela não vai ser bélica, ela é cibernética, E eu escrevi isso há mais de 10 anos atrás, há uns 15 anos que a gente nem tinha ainda esse cenário de hoje que tem acontecido, mas isso acontece. Recentemente, inclusive no Brasil, não sei se puder, Rodrigo, dividir com a gente seu artigo, será uma honra, viu, Leo? Cara, eu tenho que achar esse artigo, viu? Ele foi publicado numa revista, Informática em Revista, não sei se está mais no ar, mas eu vou procurar nos meus materiais, vai que eu acho, e até vale uma atualização desse artigo, trazer valor do mundo de hoje, Assunto extremamente atual. E aí, veja o Brasil recentemente, teve uma polêmica, onde o Brasil espionou o Paraguai por interesses na questão de petróleo e gás, alguma coisa assim, correto? Sim. Negociação.
Isso é um caso aqui no Brasil, imagina o mundo afora, né? A Coreia do Sul tem um exército cibernético, justamente para se proteger e para atacar. Coreia do Norte se vale disso também, o Irã. Recentemente, nos Estados Unidos, teve um vazamento também, né? Eu acho que um senador que vazou um documento oficial logo para um jornalista. Isso eu não lembro. Esse jornalista, ele aprofundou-se, procurou saber da veracidade e quando constatou, jogou para o mundo. E estava uma confusão gigante. Eu não me lembro desse. Porque, na verdade, foi um grupo, para você ver, que a gente está conversando aqui numa plataforma que a gente não tem a preocupação da segurança. Isso. Não é uma preocupação governamental. Mas eles se reuniram no WhatsApp da vida. Exatamente. Aí o cara mandou o link para o jornalista no WhatsApp. Você imagina aí a situação. Então, é por isso que a gente fala realmente desse risco, né? O quão delicado é hoje a situação do mundo quando se trata de tecnologia, né? Então, o mundo está muito vulnerável. Pois é. Eu falo assim, se a gente parar para ficar paranoico, né? E aí não adianta ficar paranoico, mas a gente precisa pelo menos conhecer certas ameaças e tomar certos cuidados. E aí vem assim a importância disso começar dentro das casas das pessoas, né? Eu acho que o assunto das ameaças cibernéticas, elas precisam ser assunto da mesa. Conversar com o filho pequeno, entre os amigos, né? Às vezes o pessoal se junta para tomar aquela cerveja, para fazer aquele almoço de família. Você já viu alguém falando de problema cibernético, de golpe pela internet? Não, vai falar de outras coisas. Mas o assunto ele precisa começar a fazer parte do cotidiano das pessoas, porque está todo mundo inserido nesse risco. Né? E a gente precisa começar, no mínimo, a pensar sobre esses possíveis riscos, sobre esses possíveis cenários e de repente, agir em conjunto e as pessoas se juntando aí para isso, né? Você tá... Opa, desculpa, pode falar. Eu já ia falar com você, Rodrigo, um outro tema, e aí foi muito importante que você já emendou aí quando fala na família, que os amigos se encontram para tomar aquela cervejinha. Uhum. E comer aquele churrasco e muitas vezes esquece o filho com o celular dentro do quarto, né? E recentemente nós tivemos um caso aqui em São José de Mipibu de um policial da Guarda Municipal que foi descoberto a ação da pedofilia, né? Então foi uma ação da Polícia Civil do Pará em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E vieram buscar esse camarada aqui, né? Então, como especialista, como conhecedor de segurança, qual a mensagem que você poderia passar para o nosso público, os cuidados com relação ao filho, seja programas onde você possa acompanhar a movimentação, ou mesmo o antivírus, enfim, o que é que você diria? É uma boa pergunta, assim, eu já fiz muitas palestras, conversei com muitos pais, participado de um programa Família Mais Segura na internet, eu fui voluntário, né, e eu fiz isso muitas vezes e tive a oportunidade de falar. Eu sempre falo que o pai, e a mãe, ele precisa conhecer aquele mundo, é o primeiro mandamento. Eu preciso entender de tecnologia para poder entender o risco que está correndo meu filho, aquele mundo que ele está inserido, para poder ter uma visão crítica, como pai e mãe, de como proteger e orientar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Legalmente, inclusive, existe lá a culpa em vigilância. Se o seu filho, que é menor, ele aprontar alguma, ou ele sofrer algum mal, o pai vai ser responsabilizado, porque não existe essa história, eu estava trabalhando, meu filho estava no quarto. Eu estava na sala, meu filho estava no quarto. Não existe isso, né? O pai ele tem essa responsabilidade. Tanto que eu tenho um filho, vai fazer 16 anos, né? E até muito pouco tempo atrás, 100% monitorados os ambientes protegidos, porque eu preciso estar por dentro do que está sendo feito. A conversa entre pai e mãe entre pai e filho, mãe e filho, é muito importante, né? Para deixar claro que que os pais são o porto seguro daquele filho
que pode sofrer algum mal, mas ele tem os pais como porto seguro, porque também eu já presenciei casos que com ferramentas de monitoramento, que são softwares, primeiro que o próprio Google ou a Apple possuem funcionalidades ali de proteção dos pais, né? Mas existem softwares que vão além, como o Life 360, que dá localização, tem alguns outros MSpy que os pais podem utilizar para instalar dentro dos aplicativos lá dos dispositivos do filho. Mas a boa conversa, ela também é importante, porque eu já vi casos onde os pais faziam esse monitoramento e o filho descobriu e o filho não sabia e gerou problemas seríssimos de relação também entre pai e filho, causando até revolta no filho e ele aprontando coisas que ele nem aprontava, só para poder afrontar aquele monitoramento ou aquele comportamento dos pais, né? Então existe de fato, é importante ter um antivírus, ter as funções de controle dos pais ali, se é o YouTube, hoje em dia o YouTube, se ele tem o YouTube Kids, né? Se os filhos não vão no YouTube Kids, ele pode assistir um vídeo e aparecer um vídeo relacionado no final, que pode ter coisas de sexo, de pornografia, coisas de cunhos que não são adequados para crianças e jovens, e às vezes o pai esquece e deixa o filho ali por horas assistindo, né? A gente tem visto que as redes sociais, elas cada vez estudam mais para viciar as pessoas, né? Teve um filme até ali, que esqueci o nome, eu acho que é no Netflix que tem essa série, não é uma série, é um filme só, né? E os ex-funcionários dessas redes, eles falam como é que é a metodologia, eles querem viciar as pessoas, eles querem deixar agarrado, né? Tem um documentário chamado O Dilema das Redes. Deve ser exatamente esse, obrigado por lembrar. É o dilema das redes. Então, assustador. Inclusive, o fundador do Pinterest, ele diz, eu não permito que meu filho acesse o site que eu criei, né? A rede que eu criei. Eu acho que se eu pudesse recomendar para algum filho, né? Para algum pai, tem que começar assistindo esse documentário. Sim. Não tem assinatura do Netflix. Cara, paga lá por um mês a assinatura do Netflix. Sim. Só para você entrar e assistir esse documentário, né? Porque ele mostra o que é o objetivo. Então, imagina que se deixar seu filho diante daquilo, né, é um problema. Hoje, o meu já com 16 anos, já é um pouco mais difícil você ter esse tipo de monitoramento, mas, ao mesmo tempo, ele também já tem um pouco mais de discernimento. Porque desde os 7, 8 anos, a gente conversa a respeito disso, a gente mostra, ele me vê falando na TV, me vê falando nas palestras, ele sempre viu que tinha monitoramento e controle, né, dentro dos dispositivos que ele usa. Então, assim, mas não é uma realidade em todas as casas. E ainda assim, com tudo isso, de vez em quando, eu me sinto bastante... De vez em quando não, de vez em sempre eu me sinto preocupado ali com meu filho, né? Então, é um caso, é um ponto bem importante. Mas tem, sim, ferramentas que existem. Por exemplo, aqui em casa, eu, minha esposa e meu filho, a gente tem os celulares, uma ferramenta que chama Life 360, né, que é Vida 360, o Life 360, que ele tem a localização real de todo mundo. Então, se meu filho está na escola, eu sei, se ele sai da escola, eu sei, ele sabe que ele está monitorado. Mas eu falo, é para a sua proteção. Do mesmo jeito que eu saio para pedalar e saio para fazer as coisas, minha família sabe onde eu estou. Então, a gente tem também as ferramentas tecnológicas a favor da nossa segurança, da nossa proteção, né? É uma responsabilidade que os pais precisam ter com os filhos, né? Perfeito. Rodrigo, nós estamos com o nosso tempo já estourando, mas eu gostaria de fazer um questionamento a você aqui, de um tema bem atual também. Quando você falou sobre autenticação em 2 fatores, né? Que aí você pode usar ali a sua digital, ou um código que recebe no seu SMS, no telefone, ou até mesmo a Face ID, que é o reconhecimento facial, né? Eu, particularmente, sempre fui muito avesso a questões de modismos nas redes sociais. E hoje tem uma moda muito grande, que é você fazer foto e ali transforma num anime e tal, nos desenhos. E isso aí pode ter algo escondido por trás desses modismos?
Cara, não necessariamente algo por trás, mas o que a gente conversa algumas vezes é que você está fornecendo dados seus que são sensíveis, pessoais, né, para algumas plataformas que você não sabe quem são, você não lê o termo de uso, né, então de repente você fornece sua imagem, que tem a íris, que tem tudo, e hoje a biometria ela é amplamente utilizada, né, para abrir conta, para fazer validação de desbloquear o telefone, para validar uma transação bancária financeira, para você provar que você é você no final das contas, né? E aí, de repente, empresas elas conseguem ter essa base de dados e, quem sabe não, utilizar essa sua imagem para aplicar algum tipo de golpe, para vender ou para fazer algo relacionado a isso. Então, eu vejo como, de alguma maneira, preocupante, sim, as pessoas estarem enviando suas fotos, suas imagens para plataformas que ela não conhece, principalmente essas de inteligência artificial. Já visto que tem casos conhecidos de empresas que já foram condenadas por utilização indevida da imagem das pessoas que enviavam ali para ela essa imagem na plataforma, né? E então é perigoso isso, é algo novo, a gente trabalhamos com isso, nós temos prestado atenção, pesquisado, pensado bastante nos problemas, né? E é algo que ainda é desconhecido, aonde que esses caras podem chegar com essa utilização das identidades das pessoas. Eu falo assim, se você perder a sua senha, você pode mudar a senha, correto? Agora, a tua íris, você não pode mudar. Não. Então, assim, é intransferível e imutável, né? É imutável, não tem como, né? Não é modificável. E aí vai ficar à mercê, então, de riscos e problemas se cai na mão de alguém. Por isso que hoje, inclusive, quando a gente fala em autenticação, é necessário vários fatores para poder, de fato, ter uma autenticação forte. Uma senha, uma biometria, uma localização, e aí você combina 3 fatores. Por exemplo, se eu tentar me usar minha imagem de um computador que não é o meu, numa localização que não é na minha casa, de repente essa autenticação ela não vai ser permitida. A gente tem visto que empresas conseguem hoje usar a imagem para burlar, via inteligência artificial, para burlar essas proteções de liveness, né? Liveness é essa tecnologia que te pede, olha para a imagem, levante a cabeça, vira para o lado do outro. Os caras já conseguem burlar isso, né? Um cara que é o Barry Carpenter, que é um autor, assim, um cara que eu sigo, ele pegou 4 ferramentas para detectar deepfake, ou seja, que é teoricamente ferramenta antifraude, tá? Para detectar a fraude. E as 4 falharam. As 4 falharam. Então, assim, hoje a gente fala que só tem uma no mundo que funciona bem, assim, funciona de maneira satisfatória, uma empresa na Inglaterra. As outras falham. E ainda assim, já tem gente desenvolvendo e aprimorando os modelos para poder burlar esse sistema que é bom hoje, tá? Então, com a sua imagem na mão, ou seja, na base de dados, ele tanto pode vender isso, quanto ele pode usar para se passar por você. Então, assim, é bastante arriscado, sem conhecer quem é a plataforma, o que ela faz, etc. Daqui a pouco vai chegar a 4ª autenticação, que você vai ter que furar o seu dedo com a gota do seu sangue, identificar para acessar. É uma boa ideia, cara. Entendeu? Assim, né? Você não faz uma pesquisa da glicose, né? Então faz para acessar a sua máquina, né? Aí o cara daqui a pouco transplanta o sangue, né? Entendeu? Mas, por exemplo, já tem chips implantados, né? Sim. Você implanta o chip no punho ou em alguma parte, você pode usar isso. Já tem lugar que usa. Você implanta o microchip, que é do tamanho menor que um grão de arroz. Você implanta o microchip e você precisa encostar aquilo, ou seja, é um chip, a biometria, se não tiver o chip,
e a biometria e a localização, então você vai aumentando dependendo do nível, né? Coisas que a gente via em filmes de ficção, agora já estão acontecendo. Acontece, já tem muito. E que não deixa de ser muito perigoso até para a vida, né? Porque você pega uma quadrilha, digamos, barra pesada, ele vai lá, vai tirar fora o seu chip, enfim. Corta a mão fora. Onde é que está o chip? Ele não diz, aí corta o braço e leva, né? Aí é igual a gente vê no filme, mas eu não duvido de nada, né? Infelizmente, né? Rodrigo, a gente, poxa, eu estou aqui com pelo menos umas 10 perguntas boas ainda, importantes, pertinentes, mas infelizmente nosso horário realmente estourou. Mas fica uma próxima, o convite para uma próxima, com toda certeza. Eu acho que o público tem muita informação ainda, que você pode inclusive mandar em nossas postagens a dúvida que você tiver, que aí a gente vai anotar e vamos marcar outro dia aí, né, Rodrigo, para a gente bater esse papo interessante e esclarecer, realmente mostrar às pessoas a importância de se cuidar, a importância de ter cuidado com os filhos, a responsabilidade com a futura geração que está vindo, né? Porque o que é que vai ser do mundo daqui mais 10, 15 ou 20 anos? Então a gente precisa preparar realmente essa juventude para o futuro. Abro as considerações finais para você. Vocês querem falar, meus amigos, também? Eu só queria mesmo que o estado do Rio Grande do Norte seguisse o exemplo do polo que é tecno-industrial que Santa Catarina expõe hoje para o Brasil. É um polo tecnológico, é um polo industrial e que precisa de cabeças como o de Rodrigo para se proteger. Se a Coreia do Sul precisou armar um exército cibernético para se proteger da Coreia do Norte principalmente, acho que o Brasil está deixando isso de lado. Tem que meio que fomentar isso. Eu só agradeço existir um Rodrigo e que existem outros mais para a gente começar a se proteger. Na verdade, eu só agradecer a presença de Rodrigo e... Amigo, venha pra cá, pula um pouquinho pra cá. Você tem que aparecer vem pra cá. Não, fica aí. Fica aí. Eu fico atrás. Não, fica aí. Não, Deus me livre. Ficou com medo de ficar atrás. Quem tá atrás sou eu. Na verdade, agradecer a participação de Rodrigo, a participação do meu amigo Ricardo, e também foi uma satisfação enorme assistir esse podcast aqui no estúdio com vocês. Legal, obrigado. Assim, para mim é uma honra. Vocês viram que eu gosto de falar desse assunto. Se deixar, eu passo a tarde inteira falando. É por isso que você faz bem feito, porque você ama o que faz, meu amigo. Obrigado. Eu vou dizer que eu fico muito triste e eu choro de ver pessoas sendo vítimas de golpes cibernéticos. Clicando num link falso do Instagram, isso me dá um aperto no coração. Por isso que eu tento ser voluntário e fazer o que eu posso, né? Para a imprensa, para eventos, esse evento que eu falei ali, que vocês têm ali, que é a Human Risk Conference, que é um evento em São Paulo enorme, que a gente fez ano passado, vai ter o segundo, e ele é gratuito, é sem fins lucrativos e é pro bono. Então a gente trabalha de graça para poder fazer um evento para 300 pessoas e tal, e eu vou na imprensa, e eu faço palestras para muita gente, né? Outro dia eu estava com uma palestra na Caixa Econômica do lado do Arthur Zanetti. A gente está falando de segurança para os 80 mil funcionários da Caixa Econômica, eu com medalhista olímpico ali, e é voluntário da minha parte que eu faço, né? Então, assim, eu gosto Arthur muito... Zanetti é o gigante baixinho, né? Exato. Gente boníssima, grande Arthur, né? Mas, assim, então eu gosto de falar disso porque eu acho que é necessário falar disso. É necessário esse espaço ser dado na mídia, onde quer que seja, esse assunto ele precisa ir à tona, né? Eu batalho, por exemplo, colocar palestras de segurança no congresso médico, no congresso de direito, no congresso de engenharia. Não consegui alguns deles, como um médico, por exemplo, né? Porque o assunto, o cara só vai se preocupar quando tiver o primeiro caso. Quando tiver, eu falo ainda que é a cultura da segurança do incidente. Eu tive o primeiro incidente, aí eu vou olhar para aquilo. Fechar a porta depois que é roubado. Vou colocar o cadeado depois que o ladrão entrou, né? Mas isso faz parte de um trabalho que a gente tem que ir construindo esse espaço, né? Então, assim, eu desejo sucesso, assim, pro podcast de vocês. Uma honra, contem comigo sempre
Contem sempre que precisarem aí. Quem sabe o dia que eu for no Rio Grande do Norte, eu possa estar presencialmente aí no estúdio com vocês. Será uma honra, meu amigo. E muito sucesso, tá? Contem comigo aí. E quem tiver dúvidas, de fato, me procura lá no LinkedIn, botar lá como Rodrigo Jorge, que é uma rede profissional, né? Não sei se vocês estão lá, mas eu estou por lá, eu interajo bastante com pessoas ali. No meu Instagram também, Rodrigo Jorge Tri. E, enfim, vida longa aí pro Garage 77 e para vocês todos aí, tá? Valeu. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus, um bom final de semana. Ótimo final de semana para vocês. Vamos viver por uma internet mais segura, por pessoas mais seguras na internet. Exatamente. Por mais pessoas do bem, né? Por mais pessoas do bem, perfeito. Um abraço. Obrigado. Com Deus. Tchau. Rico. É isso aí, pessoal. Então, com essa entrevista de ouro com o Rodrigo Jorge, consultor em segurança cibernética, que a gente está encerrando o Garagem 77. Agradecer os nossos patrocinadores, lembra aí de cabeça? Vamos lá. Arena Jatobá, né? A nossa arena de beach tênis em São José de Mipibu, a Momento Saúde, soluções odontológicas, Marmoraria Santa Terezinha. Marmoraria Santa Luzia. Santa Luzia, Terezinha minha sogra. E o Shake, né? O Shake Mipibu, de nossa querida Raíssa. E RC, Marcas e Patentes, nosso amigo Rodrigo, advogado lá em Alagoas, que fez o registro Garagem 77 Podcast, né? Esse ninguém toma, meu amigo. De São José de Mipibu para o mundo. Agradecer ao nosso amigo Ricardo Gugel, que assim abrilhantou, enriqueceu muito, né, esse podcast. Estendeu o convite para ter um dia aqui, uma gravação, só a gente aqui. Sim, vamos tratar outros assuntos importantes. Tem muita coisa para explorar desse cara. Deixa eu fazer uma ampliação do que foi falado entre os proprietários, produtores e idealizadores aqui do podcast. Proprietário, ninguém é de nada aqui. Os grandes desbravadores desse meio digital aqui na cidade e região. Esse cara que a gente teve o prazer de compartilhar essa entrevista, o valor do que foi trazido em termos da informação nesse pouco tempo que ele teve não é um valor que a gente conseguiria mensurar pelo peso que outros equivalentes no mundo cobrariam. Ele está aqui de graça, disponível. Só não falou mais, digamos assim, porque as coisas assim são meio que limitadas. A gente está limitados em muitas situações temporais. Mas você consegue calcular quanto é o custo de uma palestra dessa? Do que foi? Não tem como calcular. E o assunto não chegou nem perto de se esgotar. Não chegou nem perto. Mas é um cara extremamente humano e quando a gente fez o convite, ele foi muito solícito e você vê, já se colocando à disposição, né? Quando estiver por aqui, assim, Natal, a gente vai ter que trazer esse cara aqui. Vai comer tripa com a gente. Vai comer uma tripa frita aqui com a gente. É uma honra, eu diria uma honra mesmo. Você conviveu com ele, então? Oi? Chegou a ter convivência com ele aqui? Não tenho convivência com ele. Mas seus contatos são de ouro, né? Os contatos são de ouro. Eu agradeço o meu amigo Alexandre Alves, que eu chamo de Mago. Ele que fez essa ponte, ele que também é atleta, pedala assim com o Rodrigo, eles fazem parte, né, de uma assessoria esportiva. Eu vi que ele tem um Ironman aqui. Isso, né, ele é Ironman. Ele daria certo com meu irmão. Esse cara é um gigante. Então, meu amigo Alexandre, vulgo Mago, obrigado aí por ter feito essa ponte para que fosse viabilizado esse episódio de hoje do Garagem 77 Podcast, que foi de ouro, importante para você acompanhar e levar essa informação, como o Ricardo falou, do grande Rodrigo, informações riquíssimas, importantíssimas, que é bom você acompanhar, seja você de empresa, seja você de micro e pequena empresa, ou até mesmo dentro da sua casa. E fica aberto, a gente vai trazer esse cara novamente. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez. Finish.